Você sabia que os filósofos escondem certas ideias de suas teorias? Gostaria de ser um desses iniciados nessa verdade mais profunda? Você gostaria de ser um daqueles que consegue captar os segredos ocultos das teorias filosóficas? Um daqueles poucos que consegue capturar a verdade, aquela que está encoberta pelo véu do segredo? Mas isso não significaria, então, que o conhecimento ele é segregado para poucos, esse conhecimento mais profundo? Nesse vídeo a gente discute as doutrinas secretas de Pitágoras, Platão e Aristóteles. Não só isso, vai ter também um anúncio de algo absolutamente secreto. É um anúncio público de algo secreto, é igual a maçonaria que todo mundo sabe onde fica, tem até símbolo na frente. Vamos inaugurar hoje a maçonaria do Não Precisa Copiar, mas que diferente da maçonaria de verdade, não precisa tomar sangue de bode, mas precisa se dedicar ao estudo da filosofia. Esse falando aí é Rodrigo R. de Carvalho, meu nome é Pedro Cortai e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Na história do pensamento, a filosofia é normalmente vista como um grande debate aberto, onde qualquer um que estiver disposto a ouvir a crítica e a questionar as próprias ideias é convidado a participar dessa grande dança dos filósofos em busca da verdade. Mas será que é assim mesmo? Existe na tradição filosófica a prática de doutrinas secretas. Será que isso muda um pouco o que significa filosofia? Longe de serem meras notas de rodapé ou curiosidades históricas e filosóficas, essas doutrinas secretas, elas nos ensinam muito sobre a natureza do conhecimento, os perigos do pensamento livre e a própria estrutura da prática filosófica. As doutrinas secretas são tão antigas quanto a própria filosofia ocidental. E lá na antiguidade, elas eram diferenciadas pelo termo esotérico com S, que até hoje a gente usa, né, para essas lojas de bicho grilo que vende cristal, vende vela, vende incenso, e o termo exotérico com X, que quer dizer doutrinas públicas, doutrinas de fora. Então, os esotéricos são as interiores, as secretas, e os exotéricos são as públicas. Talvez vocês já até saibam disso, né? Mas o exemplo mais emblemático que a gente tem na antiguidade são os pitagóricos, que é, ao mesmo tempo, né, Pedro, uma escola filosófica e uma seita religiosa. Então, eles tinham práticas, rituais e também o estudo, né, uma doutrina filosófica a ser seguida. E como toda boa seita, você tem a separação, né, de classes dentro da seita. Então, você tinha o akusmatikoi, que seriam os ouvintes, né, aquela galera que recebe passivamente os ensinamentos na forma dos dogmas, as regras de conduta, as explicações sobre a realidade, o que é o ser humano, o que é o mundo. E a segunda classe, né, essa daí é a classe superior, os matematicoi, que como o próprio nome já sugere para vocês, vai ser o povo da matemática hardcore, que seriam os aprendizes. Então, é o círculo mais íntimo, o círculo interno dessa doutrina, onde a gente vai estudar as fórmulas matemáticas que vão descrever, desvendar o universo, vão desvendar a alma e a possibilidade da reencarnação da alma. Então, todas essas relações numéricas do universo que me permitem ler o universo e me permitem compreender com mais clareza o mundo, essa fica para essa segunda categoria dos matematicoi. A revelação desses segredos era proibida por juramento. E a lenda conta que Passo de Metaponto foi afogado pelos seus confrades por ter revelado a existência de números irracionais, uma ideia que ameaçava o conhecimento secreto ali dos pitagóricos sobre o universo perfeito, regido por leis matemáticas. Reza a lenda que em Platão, não sei se vocês já ouviram isso por aí, esses diálogos todos, né, mais de 40 diálogos que a gente conhece, isso daí é só ali a capa, né, da doutrina platônica, que a doutrina platônica mesmo, o coração da doutrina, o hardcore, eram doutrinas que só estavam sendo divulgadas para esses iniciados, para esses matematicoi de Platão, sei lá, o platematicoi, alguma coisa do gênero, e pelo menos isso que defende aí a tradição arquirrival do Pedro Cortá, a galera de Tübingen Milão. E aí, segundo essa tradição, que como o Rodrigo já apontou, eu não concordo muito, os diálogos de Platão são obras públicas, feitas para despertar o interesse para a filosofia. E aí as ágrafa dogmata, as doutrinas não escritas, elas não seriam compartilhadas nesses diálogos, elas seriam compartilhadas apenas dentro da academia, exclusivamente oralmente, de professor para aluno, porque, segundo a escola de Tübingen em Milão,
no Fedro e na Carta Sétima, Platão deixa bem claro que ele não confia na escrita para transmitir essas verdades inefáveis. O problema que eu e outros críticos vemos nisso é que o Platão de fato escreveu dezenas de diálogos, então parece meio questionável você concluir de uma crítica escrita que ele não escreveria jamais algo relevante no papel. Mas do que tratavam essas doutrinas não escritas, Rodrigo? Nessas doutrinas secretas, Pedro Cortá, se tratava dos princípios primeiros, os princípios metafísicos mais abstratos, que seriam, digamos assim, impossível de você colocar no papel, então você teria só que sussurrar no ouvido do seu discípulo. Então eles tratavam temas, Pedro Cortá, como o uno e a díade, que seria a unidade e a multiplicidade do universo, que é um problema gravíssimo aí desde os antigos, né? Como é que pode existir tudo isso e de onde partiu, de qual unidade partiu tudo que existe? Mas e o Aristóteles, Pedro Cortá? Eu também ouvi dizer que tem coisas esotéricas em Aristóteles. É real isso? Ou Aristóteles é aquele realista quase empirista? O Aristóteles fazia essa distinção também nas suas obras, e ele produziu textos esotéricos. Hoje quase todos foram perdidos, não existem mais. E o que sobrou para a gente foram os seus textos esotéricos com S, que eram também chamados textos acroamáticos, que são as notas de aula e os tratados, como por exemplo a Metafísica e a Ética Nicômaco. Então, quando você pega um livro desses para ler, não consegue entender muito bem, vem aqui no YouTube, assiste um programa nosso, que somos iniciados, explicando, e aí depois você volta ao texto e relê e consegue entender, você está cumprindo o objetivo desse texto aí, que ele não foi feito para ser pego lá na prateleira Vozes Bolso, aberto e lido numa viagem de ônibus. Ele foi feito para ser entendido por pessoas que já tinham o conhecimento de filosofia. E aí é importante destacar, esses textos não eram secretos no sentido místico, assim, Código da Vinci. Eles eram secretos no sentido de que eles eram técnicos. Então, quando você aborda, por exemplo, uma obra de Foucault, ou quando você aborda, por exemplo, uma obra de Santo Agostinho, essa obra, por mais que seja um livro fechado, então eu tenho aqui um livro do Agostinho, por mais que seja um livro fechado, tem começo, meio e fim, esse livro está em diálogo com outras tradições. No caso do Agostinho, com o pensamento cristão, patrístico, com o pensamento epicurista, com o maniqueísmo, com Platão, com Aristóteles. No caso do Foucault, com o marxismo, com o existencialismo. E aí o que acontece? Às vezes você fica perdido porque você não conhece esses diálogos. O uso do conceito pelo filósofo é muito específico, então a palavra foi traduzida com um termo que parece uma coisa na língua comum, mas na verdade é outra. E daí a necessidade de você ser iniciado. Mas não é iniciado no sentido de você faz parte do priorado de Sião e você tem acesso a um conhecimento místico secreto. É no sentido de você já estudou aquilo, você tem um contexto mínimo. Seria a mesma coisa que eu pegar um livro de física avançada, mesmo estando escrito em português eu não vou entender nada, e agora tem livros de divulgação científica, que são uma linguagem mais simples, adaptada, bem didática, eu vou entender ali alguma coisa, vou assistir uma aula e depois eu posso chegar a consumir um livro de física avançada ou um artigo. Vocês entenderam? Nos séculos ali subsequentes, né, com o neoplatonismo e o gnosticismo, esse tema ganha uma centralidade assim total. Então o esoterismo vai virar quase que uma fusão com a filosofia. Ele não vai fazer parte da filosofia, como nesse caso que a gente está discutindo aqui, que os filósofos tinham textos públicos e tinham esse texto secreto ou esse ensinamento esotérico. Agora não, agora a filosofia se torna esotérica, como Plotino, né? O neoplatonismo de Plotino vai ter essa característica de filosofia esotérica. Então, o conhecimento ele não vai ser fruto de uma simples racionalização, de uma simples aplicação de um método, mas o conhecimento agora ele vai ser fruto de um tipo de iluminação secreta, transformadora, uma mudança de vida, uma revelação iniciática. Então, essa fronteira entre uma filosofia mais técnica ou mais popular escrita e um texto esotérico ou um ensinamento esotérico oral vai se nublar muito mais. Mas, Pedro Cortá, a pessoa que está vendo esse vídeo agora está se perguntando, mas eu ainda não entendi uma coisa, por que existe doutrina secreta, né? Qual é o objetivo disso? Para nós que vivemos numa sociedade democrática, que a ideia da educação pública, uma educação para todos, voltada para a formação do cidadão, essa ideia de um conhecimento secreto, oculto, ela parece estranha, mas isso tem um pouco a ver com o nosso programa de liberdade dos antigos e dos modernos. Vocês podem conferir que já saiu a versão podcast. Na antiguidade, essa liberdade dos antigos era radical.
Isso implicava que quando eles participavam ali das votações, quando eles participavam da política, eles também renunciavam a essa vida privada. Então, o exemplo que foi dado lá era de um cara que adicionou uma corda na lira e foi perseguido, foi condenado. Então, diferente de hoje em dia que você tem o Rodrigo é comunista, eu já sou outra coisa, o Fred outra coisa, o Fagner outra coisa, você tem liberdade de crença, de ideias, de discutir isso. Aqui na Antiguidade e na Idade Média existia uma coesão muito forte. Se você estivesse discutindo ideias que fossem contrárias ao pensamento hegemônico, isso poderia significar a sua morte. É o exemplo clássico de Sócrates, que foi condenado à morte por questionar as ideias hegemônicas, que na acusação foi transformado em desrespeitar os deuses da cidade e corromper a juventude, que hoje em dia seria blasfemar e doutrinar as crianças. E aí a primeira causa da existência dessas ideias é isso, que o segredo servia como um escudo. Se você mantesse essa discussão bem escondidinha na sua casa, no seu quarto secreto, no seu grupo secreto, pronto, excelente. Ninguém ficava sabendo, você podia discutir essas ideias radicais, você podia discutir ideias que desafiassem o pensamento hegemônico, e como ninguém ficava sabendo, você não era perseguido. Então, um bom motivo para ter doutrinas secretas. O filósofo político Léo Strauss, aqui do século XX, né, século passado, ele argumenta que muitos dos pensadores eles escondem, eles escamoteiam na sua escrita os seus verdadeiros argumentos e as suas verdadeiras visões de mundo. Então, entre linhas ali, naquela linguagem meio esotérica, que aparentemente é convencional, nós temos a doutrina secreta passando por baixo. E os verdadeiros iniciados, quando baterem o olho no texto, vão conseguir permear e catar e absorver essa doutrina secreta. E isso pelo motivo que o Pedro já falou, né? O Sócrates tentou aí fazer uma coisa mais às claras, o bicho pegou pro lado dele, ele foi condenado à morte. Então, a relação entre filosofia e sociedade ela é muito complexa, ela é muito, às vezes, atritosa. Então, você precisa, de alguma maneira, ficar, como diz o Pedro, né? De ladinho, igual carta do Yu-Gi-Oh!, no modo de defesa, para poder passar suas informações, passar suas ideias, suas visões de mundo, mas isso não pode ser de maneira tão clara, muitas das vezes. Então aquela velha dualidade, né, do doxa e de episteme, de opinião e de conhecimento, seria papel do filósofo, né, trazer a gente da doxa para o conhecimento. Só que isso é sempre problemático, é sempre subversivo, é sempre destruidor para quem está no poder, e é por este motivo que os filósofos têm que lançar a mão de certas estratégias para conseguir, ao mesmo tempo, migrar da doxa para a episteme, mas sem que isso seja muito às claras. E aí, diante dessa ameaça dupla, o perigo que o filósofo representa para a sociedade, porque ele é contestador, e que a sociedade, resistindo ao filósofo, representa para o filósofo, que ela pode matar ele, o Léo Strauss vai defender essa estratégia, que serve como uma couraça para o pensador e também apazigua os ânimos públicos. E aí a estratégia que alguns comunistas usam, né, Rodrigo? Como diz o Tamir, botar skin trabalhista em público e lá no canal dele falar a verdade, o que ele pretende fazer, né, Rodrigo? Uai, é assim que é bom, hein? Eu já diria, não sei se você assistiu, né, o nosso magnífico, como é que é o nome dele? Que o Jesus é o primeiro trabalhista. Assisti, depois que você falou, assisti. Ele está colocando a skin religiosa, mas para defender o trabalhismo ali. Então, já está claro qual é a estratégia, né? A gente escreve algo que aparentemente não colide com os valores, os costumes, as leis, mas que se você olhar direitinho, se você for iniciado, se você for espertinho, você vai ver que tem uma doutrina ali, sim, que é sim subversiva, que é sim algo que está, digamos assim, querendo mexer na ordem pública. E a isso, esse filósofo, né, Léo Strauss, ele vai dar o nome de economia da verdade. E na economia da verdade, o que você vai fazer? Vai usar de mentiras nobres, se é que a gente pode usar esse termo, para preservar a ordem cívica ao mesmo tempo que você está mantendo a integridade, né, da investigação filosófica, está fazendo aquilo lá que disse Aristóteles, né? Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Então aqui eu sou amigo da ordem no poder, mas sou mais amigo da verdade. Então vou colocar aqui na minha teoria o que eu penso de verdade, apesar de estar escamoteado. A ideia de mentira nobre, ou no grego genaion pseudos, aparece na República de Platão como um conceito central de filosofia política. Trata-se de um mito, uma história fictícia que é contada pelos governantes da cidade de forma a preservar a ordem política e a coesão entre os cidadãos.
visando aí manter a harmonia e a estabilidade do Estado. Então você já ouviu falar do Grito do Ipiranga, já viu a pintura dele no alto do cavalo, empinando, e aí você vai ver a história de verdade, ele estava subindo a serra, provavelmente ele estava numa mula, num burro, não foi nada dramático igual a pintura mostra, igual a história conta, Ele estava de caganeira, mas pelo que eu ouvi falar. isso aí eu acho que está no livro do Laurentino Gomes, né? Mas eu não sei. Eu não sei quão preciso é, mas eu já ouvi isso aí também. E aí essa história assim, né, no burrinho, não tem graça, né? Recebendo a carta da esposa e não de Portugal, é muito mais impactante ele no alto do cavalo empinando para criar essa ideia de nação brasileira. Então seria mais ou menos isso aí. Mas e aí, o que vocês acham? Essa ideia de que nós temos, por um lado, uma filosofia secreta, esotérica, escondida, escamoteada, e de outro lado, um conjunto de ideias públicos, discutivos, discursivos, em livros. Vocês acham que isso daí é elitismo? Vocês acham que é necessário que seja assim, que a filosofia trabalhe dessa maneira? O que tu acha, Pedrão? Pois é uma questão interessante. Eu estava vendo o Galo de Luta no podcast Três Irmãos. Você conhece o Galo de Luta? Conheço o Galo de Luta. Então, ele liderou lá umas greves de motoboy contra o aplicativo e ele estava discutindo essa questão da vanguarda revolucionária, né? São os intelectuais do partido que pensam a revolução e vão conduzir a classe trabalhadora em direção à revolução. E aí ele falou uma coisa interessante. O cara começa a falar nós os trabalhadores, e ele fica tão inteligente que ele se distancia tanto da classe trabalhadora que aí ele começa a falar: eles, os trabalhadores, devem fazer isso, eles, os trabalhadores, devem fazer aquilo. E acho que tem um ponto interessante aqui, que é essa interseção que o Não Precisa Copiar está tentando fazer. Existe uma dificuldade de ler Kant, de ler Hegel, de ler Aristóteles. Não é simples, não é fácil, certo? Não é fácil, isso é fato. Então, muitas pessoas que não têm tempo sobrando ou não têm uma formação em ciências humanas não vão conseguir pegar e ler de cara, ou vão conseguir com extrema dificuldade. E aí tem um livro, igual eu estou lendo agora, 10 lições sobre Kierkegaard, do Jonas Ross. Eu comprei esse que o Daniel escreveu, porque são pessoas que a gente conhece. Eu sou uma pessoa formada em filosofia, nunca li nada de Kierkegaard. E eu não conheço os debates que o Kierkegaard dialogou, e o Kierkegaard usou muitos pseudônimos, tem abordagens diferentes dependendo do pseudônimo. Então, esse livro do Jonas está me ajudando a entender geral, e aí, a partir disso, eu posso começar a me apropriar do Kierkegaard, que é uma coisa que eu tenho interesse, porque eu acho que os existencialistas têm um ponto, mas eu não gosto da conclusão que o existencialismo do Sartre chega. Então eu quero ver se a conclusão do Kierkegaard é melhor, é mais interessante para mim. Então eu não vejo como elitismo, não. Eu acho que a gente tem que reconhecer que nem tudo pode ser simplificado sempre. E a simplificação, o didatismo, ela não é um fim em si mesmo. Não sei se você concorda comigo. Ela é um meio. Ela é necessária, ela é um meio. Ela tem que estar no livro didático, ela tem que estar na minha aula, ela tem que estar aqui nesse vídeo do YouTube. Então, realmente, a gente tem que jogar fora algumas nuances, a gente tem que jogar fora algumas questões de tradução, de termo, algumas questões de debates, de comentadores, para ser simples, direto e fornecer o degrau. Mas aí a pessoa, a gente pressupõe, vai conseguir passar desse degrau, né? Eu sou um defensor dessa tese sua, mesmo porque eu gosto de ficar neste lugar que nós estamos aqui, né? Eu não tenho muito interesse de ser o maior especialista de Schiller do Brasil e o cara que vai produzir os livros mais sofisticados sobre Schiller no Brasil, que 8 pessoas que gostam de Schiller vão ler. Eu gosto da efetividade do Hegel, então é mais importante para mim elevar em geral, né, o conhecimento de filosofia da humanidade, mesmo que essa elevação seja em um nível ainda muito baixo para os nossos professores de filosofia, mas eu acho mais interessante, é o lugar que eu me sinto mais confortável e é o lugar que eu acho mais legal de fazer. Então eu sou muito a favor dos manuais, né? Eu adoro manual, tanto é que vocês vão ver aí que todos os meus vídeos são feitos em cima de manual. Então, o de estética, eu fiz lá todas as tradições estéticas, segundo o Ariano Suassuna. Filosofia, liberalismo social, mesma coisa. Agora a filosofia da religião dos íris. Então, eu gosto desse conhecimento amplo E que não é tão esse vídeo profundo. mesmo, né, Rodrigo? Foi baseado Isso, nesse exatamente. bom e velho manual, um dos melhores livros de história da filosofia, Reale Antisseri. Porque eu acho que para você conseguir chegar no nível das doutrinas secretas, né, Pedro? Não tem como, você tem que passar por isso. E a verdade é que quantas pessoas passaram corretamente por isso? Entre nós, né, os formados em filosofia, muitas das vezes nós temos lacunas terríveis em coisas muito básicas. Então, é muito importante que a gente fortaleça bastante essa questão do manual,
para cobrir essas lacunas, para continuar avançando para os outros, para as doutrinas secretas. Que eu acho que um trabalho interessante que a gente faz aqui é fazer a ponte. Então, fizemos o programa com o Luiz. É uma tradução de um texto de filosofia que pode interessar muitas pessoas, que a imortalidade da alma é um tema. Às vezes é uma pessoa que é religiosa e quer uma abordagem mais racional filosófica. Aí ela vem ver o programa e depois senta para ler, já com aquele geral, com aquela visão geral, né? Eu estudei hermenêutica e o Schleiermacher fala desse poder da visão geral. Você tem que ter a visão geral, aí você vai para o particular e aí vai reformando a sua visão geral, vai aperfeiçoando ela. Mesma coisa a gente fez com o livro do Camerino, de liberalismo social, agora você está fazendo com o de pensamento crítico do Humberto. São livros que pessoas da área de humanas leriam e que agora eu posso capacitar uma pessoa que não é dessa área, não tem esse interesse, a ler, por que não? Depois de ouvir o programa de liberalismo social, você pode ir lá se aprofundar lendo o livro do Camerino, com certeza você vai conseguir, porque a parte difícil, que é esclarecer os termos, contextualizar tudo, a gente está fazendo aqui, então eu acho legal. Então a nossa conclusão aqui é que é necessário, não é elitismo, tem que ter artigos e livros técnicos da área para especialistas e tem que ter a parte de divulgação, a parte para todo mundo. Então a gente também não é partidário dessa ideia de que a filosofia é inacessível. Tem que ter isso aqui. Tem que ter esses outros canais que existem por aí também falando de filosofia. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, você está praticando um crime, porque nós estamos te passando a doutrina secreta e você não está sequer pagando por isso com uma curtidinha, com um seguir, que eu estou vendo aí que você ainda não segue. Qual outra coisa que tem que fazer para participar da doutrina secreta, Pedro Cortá? Também deixe seu comentário, compartilha com quem tem interesse. E se você quiser ter acesso às nossas doutrinas secretas, você pode virar membro, onde a gente vai compartilhar conteúdos exclusivos. E você, inclusive, pode contribuir sugerindo temas para esses conteúdos. Então, como vimos tudo isso aí sobre as doutrinas secretas, vocês têm que ter em mente que muitos filósofos eram desta opinião, de que algumas verdades profundas, elas não eram simplesmente transmitidas de maneira, digamos assim, corriqueira, fácil. Então, ela demandava algum tipo de estratégia diferenciada de transmissão. E aí, Pedro, é que nem aquela tese lá do Lessing, né? Que Deus mandou a palavra em dois momentos diferentes, com dois estilos diferentes, que seria o Velho Testamento e o Novo Testamento. Assim é também com a doutrina secreta. Então o receptor, ele tem que estar parrudo o suficiente intelectualmente, espiritualmente, ele tem que estar maduro o suficiente para receber esse tipo de conhecimento e para compreender esse tipo de conhecimento. De outro modo, poderia ser inútil essa tentativa de passar o conhecimento para ele, ou até mesmo perigoso, ele ia usar esse conhecimento de maneira inadequada, banalizar esse conhecimento, ou até não fazer o uso, digamos assim, que se deseja dele. Me lembrou isso aqui, Pedro Cortá, o My Hero Academic, ou Boku no Hero, esse anime fantástico que discute o que é ser um herói, e que, eu não sei se você se lembra, né? O Midoriya, que é o personagem principal, ia receber o poder do All Might. Só que para ele receber o poder, ele precisava treinar o seu corpo, porque senão, ao passar o poder, ele ia morrer e o corpo dele ia explodir ao receber o poder. São Ele precisava etapas. primeiro treinar fisicamente o seu corpo para receber aquela parada ali, senão não vai rolar. Aqui é a mesma coisa, a gente precisa ficar parrudo intelectualmente para poder receber a doutrina secreta. Exatamente. E aí o currículo esotérico, ele tem essas etapas, assim, esses níveis, é um currículo estruturado, assim, porque na antiguidade também a filosofia era um estilo de vida. Esse consumo passivo de ideias, que eu vou lá, vou ler Sartre aqui para ver qual é, vou ler Kierkegaard para ver qual é, isso não existia. Você realmente se envolvia com a sua filosofia no nível existencial, assim, você vive a sua filosofia. E aí era necessário você se preparar para compreender bem, você não poderia chegar nos níveis avançados sem primeiro passar. E esse conhecimento secreto, né, Pedro, ele acabava fortalecendo os laços, criando uma comunidade filosófica, fazendo o que nós, Não Precisa Copiar, quer fazer aqui, com você se tornando membro, a gente poder conversar todo dia, a gente poder partilhar aquilo que a gente assiste, a gente poder partilhar aquilo que a gente está lendo, a gente poder partilhar nossos valores, nossas crenças e dialogar com vocês sobre isso. Então, criar um senso tanto de comunidade como de identidade. Então, estudar essas doutrinas e se iniciar
nesses conhecimentos esotéricos, nesses conhecimentos profundos, não é apenas um exercício, como o Pedro falou, de erudição, não é apenas um exercício intelectual, mas é um exercício ético também, é um ethos de vida isso. E a relevância está em 2 pontos que nós vamos apresentar para vocês agora. Qual é o primeiro ponto, Pedrão? O primeiro ponto é a recontextualização de escritos. Nós temos uma tradição de produção de pesquisas e conhecimentos que busca uma linguagem bem transparente para quem é da área, pelo menos, né? Uma linguagem direta, sem floreios, sem mistérios. Mas antigamente não era assim. Então isso nos permite abordar textos de outras épocas com essa questão na mente. E um dos primeiros desafios para encontrar uma resposta é você saber qual pergunta fazer. Então, se você abordar um texto antigo, um texto medieval, um texto do início da modernidade, sem se perguntar qual é o teor oculto que está ali naquela escrita, você pode se perder naquilo ali. Além disso, também isso permite recontextualizar completamente o pensamento de certos pensadores. Como o Rodrigo falou no começo, uma dessas grandes disputas é envolvendo Platão, mas existem outros casos também na história da filosofia. Então, a busca por essas doutrinas ocultas, secretas, permanece relevante. E como muitos dos debates que sobreviveram, que chegaram até nós, são os debates que venceram, os debates públicos, isso que ficou secreto, muita coisa se perdeu. Então, como reconstituição da história do pensamento, permanece relevante, como, por exemplo, o achado dos textos gnósticos no Mar Morto e em outras regiões ali da Península Arábica e Norte da África. E o segundo ponto, né, é a gente chamando atenção para essa dificuldade do conhecimento. A gente precisa se lembrar disso, tendo em vista que a gente vive um mundo hoje do acesso instantâneo à informação, que a qualquer momento você pode jogar no Google ou colocar no chat GPT e ele te entrega essa informação sem esforço, sem você se apropriar dela no sentido cognitivo. Então, isso daqui lembra a gente um pouco disso, que alguns tipos de conhecimento, os conhecimentos mais importantes, mais profundos, eles exigem alto nível de esforço, alto nível de tempo, preparação, percurso guiado. O Pedro Cortá aí é um mentor, né, de várias pessoas que estão fazendo faculdade, pede a ele ajuda, ele faz essa mentoria para ajudar elas a percorrer o caminho, que é um caminho árduo, é um caminho que às vezes ele é solitário. E você está numa comunidade filosófica, tem um método, tem alguém para te guiar. Isso faz toda a diferença nesse prazer de busca do conhecimento. Então, Rodrigo, a gente já discutiu que a nossa ambição não é ser grandes especialistas em temas, mas fazer essa divulgação filosófica, inclusive divulgação das pesquisas, dos trabalhos de grandes intelectuais que nós conhecemos, ou até que a gente não conheça, como, por exemplo, nosso amigo Luiz, que fez uma tradução direto do alemão do Mendelssohn. Se isso é verdade, então qual é o propósito das nossas doutrinas secretas? Por que a gente vai ter doutrinas secretas? A gente não vai expor lá uma doutrina mais profunda, vai? Porque a gente não tem essa pretensão. Então, o que vai ter lá? O que a gente vai fazer lá? E se você pensar que vai ter lá doutrinas profundas de outras pessoas que nós estamos traduzindo para a linguagem comum, então vai ter doutrina secreta profunda lá também. Né? Mas exatamente. Um pouco dos debates de nuance que não cabe no vídeo público, justamente porque ele tem essa ideia de ser uma rede de pegar muita gente, a gente pode colocar numa continuação do vídeo. Então, a nuance, a crítica, que não caberia, pode entrar aí. Exatamente. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Pedro é um estudioso de Platão. Nós temos vários vídeos de Platão estilo manual, para explicar para vocês as principais ideias, o contexto. Mas o Pedro conhece ali, ó, as tripas dos platônicos. Ele conhece cada tradição que briga entre si sobre a interpretação do Platão. Então, qual é a ideia? Que na parte de membros a gente vai ter o Pedro falando aqui das várias interpretações possíveis de Platão. Isso não cabe num vídeo geral, isso não é de interesse de todo mundo, mas é de interesse daquele que segue a gente, que assiste os vídeos, que gosta de filosofia, que lê, mas que não tem acesso a uma filosofia formal no sentido de uma filosofia universitária, não vai lá assistir aula com um especialista. Além desses vídeos exclusivos, a gente vai começar a fazer lives públicas e também vão ter lives exclusivas. E aí eu não sei exatamente o que vai ter nessas lives exclusivas, mas podem ter várias coisas ligadas a justamente esse momento nichado, assim. O estudo que não cabe no vídeo público, o vídeo público já está pronto, editado, então a gente pode fazer uma leitura conjunta. E tem que terminar já há anos a Ética Nicômaco, então a gente pode começar a ler do capítulo 1, ler juntos, e aí depois a gente faz um vídeo público de cada livro da Ética Nicômaco, e aí é editado bonitinho e tal, mas ali, se você tiver interesse em ler um livro filosófico, um livro de literatura, a gente lê junto, então é uma possibilidade. Essas coisas que o YouTube não entrega, né? Se eu botar assim, livro 1, Ética Nicômaco, não aparece para ninguém. Agora, se eu botar lá,
a verdadeira virtude é tal coisa. Bem chocante, né, Rodrigo? Aí ele entrega. Esse trabalho menos polêmico e mais formativo. E também reflexões pessoais, né, Rodrigo? Exatamente, eu acho que isso vai poder aparecer. Porque, em geral, nos programas normais, a gente até dá uma pitadinha, né, Pedro, do que a gente pensa, do que a gente acha, dos principais problemas, mas a gente não desenvolve isso. Então, eu acho que uma coisa que pode ficar bastante marcada na área de membros é isso, assim. Lá na área de membros vocês vão conhecer o verdadeiro Pedro Cortá, o verdadeiro Rodrigo Aqui a R. de gente tem Carvalho. máscaras. Aqui a gente veste a máscara do dia, né? Que é a máscara do programa. Então a gente não pode ser, eu não Exatamente. posso ser tão agressivo contra o existencialismo, o Pedro não pode ser tão agressivo contra o marxismo, mas lá na área de membros a gente vai poder ser quem a gente é de verdade. Então, se você quiser conhecer, é só você virar membro. E agora, Rodrigo, a gente vai partir lá para a área de membros, onde a gente vai abrir algumas sugestões que o nosso mestre do conhecimento de YouTube, Luiz de Matos, nos deu, e a gente vai discutir isso lá. E quem quiser pode conferir esse vídeo na área de membros, é só apoiar e deixar a sua sugestão. O que você acha mais relevante do que a gente propôs, o que você acha uma merda foda que a gente não devia fazer. É só conferir lá, a gente se encontra lá.